E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e eu criei este canal para te ajudar a investir melhor. No vídeo de hoje eu vou trazer a minha carteira de investimentos completa. Na prática eu vou mostrar para vocês aqui o próprio site da corretora aberto, assim como eu já estou fazendo aqui com o site da Nuinvest, que é uma corretora de valores que eu utilizo aí para fazer os meus investimentos. Então vou passar o valor total que eu tenho investido. Esse é o primeiro tópico aqui do vídeo. Eu vou falar para vocês onde que eu invisto, dado a classe do ativo. Então, se eu invisto em ações, se eu invisto em fundos imobiliários, se eu invisto no exterior ou não, eu invisto em ETFs ou não, enfim, vou falar sobre isso. E também vou mostrar ação por ação que eu invisto, já passando um spoiler aqui, fundo imobiliário por fundo imobiliário que eu invisto, tá? Um vídeo totalmente completo da minha carteira de investimentos. Vou inclusive falar ali das lógicas por trás de algumas escolhas, beleza? Então peço que você assista esse vídeo inteiro aqui para você entender toda a essência do vídeo e também pegar a experiência que eu tenho de quase 7 anos de investimentos, tá? Se você está começando agora, eu peço que você se inscreva aí no canal para você não perder essas dicas, fechado? Começando pelo valor que eu tenho investido. Eu estou mostrando aqui a minha conta da Nuinvest, mas aqui só tem uma parcela do total que eu invisto, tá? Se vocês olharem aqui no canto superior esquerdo, vão ver que aqui tem 304 mil reais. Porém, eu invisto, já dando outro spoiler aqui, eu também invisto no exterior. Então eu tenho aqui também uma conta na Avenue, que é uma corretora de valores aí que possibilita o investimento no exterior, e eu tenho nela hoje pouco mais de 12 mil dólares aí, tá? Depois eu vou mostrar certinho o patrimônio total ali com o gráfico que eu tenho, tudo certinho, né? Os dados corretos para vocês verem, tá? Mas na foto de capa do vídeo eu já coloquei ali o valor que eu tenho investido, que hoje é de 366 mil reais, tá? Isso conta o quê? Isso conta a minha reserva de oportunidade que eu tenho, tá? Isso conta as ações nos Estados Unidos aí, ações no exterior que eu tenho, que eu invisto por meio de ETFs, conta as minhas ações no Brasil e também os meus fundos imobiliários, tá? Então agora que você já sabe o valor que eu tenho investido e também a porcentagem que eu invisto ali em cada ativo, eu vou te explicar um pouco do porquê que eu faço isso, tá? Primeiro de tudo, por que que eu tenho uma reserva de oportunidade, que hoje está em 4,6% ali do meu patrimônio total? Eu tenho uma reserva de oportunidade para duas coisas, tá? Primeiro de tudo, para acompanhar as emissões dos fundos imobiliários, tá? Isso é bastante importante. Eu gosto de participar das emissões dos fundos imobiliários, então, sempre que possível, eu quero ter um dinheiro reservado para participar dessas emissões. Lembrando que eu tenho mais de 6 anos aí de investimentos em renda fixa e renda variável, né? Renda variável um pouco mais de 4 anos, e eu já passei por momentos que tiveram ali 2, 3 emissões de fundos imobiliários que eu invisto ao mesmo tempo. Então, somente os dividendos que eu recebo mensalmente não seriam capazes de cobrir todo esse valor aí das emissões dos fundos imobiliários. Então, eu tenho reserva de oportunidade porque eu quero participar das emissões dos fundos imobiliários e também eu quero, de vez em quando, iniciar um investimento. Para eu iniciar um investimento, por mais que eu comece com pouco, às vezes eu tenho uma oportunidade de iniciar um investimento. Por exemplo, eu comecei um investimento recentemente em Taurus Armas. E ali eu comecei esse investimento com um pouco mais de 5 mil reais, 6 mil reais. Então foi ali o investimento que eu fiz não somente dos meus dividendos. Eu peguei uma parcela da minha reserva de oportunidade e fiz esses investimentos, tá? O meu alvo aqui, né, o meu objetivo, a minha meta é ficar com a minha reserva de oportunidade em 10%, tá? Como eu fiz aí investimentos recentes e eu estou fazendo agora uma emissão, né, estou participando de uma subscrição aí de fundo imobiliário, eu acabei não estando com uma porcentagem de 10% hoje na minha reserva de oportunidade. Ela está aí em 4,6%, tá? O resto aqui da minha carteira eu tento deixar bastante balanceado, tá? Ou seja, 30% em ações nos Estados Unidos, 30% em ações no Brasil e 30% em fundos imobiliários.
Como a minha reserva de oportunidade está um pouco mais baixa, é óbvio que eu tenho uma porcentagem maior em fundos imobiliários, em ações no Brasil e em ações nos Estados Unidos também, tá? Então, isso é natural que aconteça, tá? Mas eu sempre tento deixar isso balanceado. É claro que eu estou com um pouco mais de fundos imobiliários agora, mas eu vou balancear isso no final do mês com um aporte aqui em ações no Brasil e também um pouquinho em ações nos Estados Unidos para ficar bastante balanceado aí, beleza? Lembrando que a minha reserva de oportunidade ela está na renda fixa, né? E essa reserva de oportunidade ela vai crescendo automaticamente. E eu vou também, no mês que eu não vejo uma oportunidade aqui de investir em fundos imobiliários, investir em ações do Brasil ou ações nos Estados Unidos, eu vou lá e aporto na minha reserva de oportunidade sem problema algum, tá? Eu também invisto na minha reserva de oportunidade, eu também faço aportes nela, tá? Então agora você já sabe o quanto que eu invisto aí, você já sabe também a porcentagem que eu invisto em cada ativo e onde que eu invisto, né? Eu vou falar agora ação por ação que eu invisto, eu vou falar ETF por ETF, porque eu também invisto em ETFs, e eu vou falar também fundo imobiliário por fundo imobiliário que eu invisto, beleza? Começando aqui pelos investimentos no exterior, porque é mais fácil de falar deles, porque eu tenho basicamente 3 investimentos no exterior, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho hoje na conta da Avenue 2 investimentos. Eu tenho IVV e eu tenho QQQ. O que é isso aqui, tá? São 2 ETFs. O IVV é um ETF que ele replica o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e eu tenho o QQQ, que ele replica ali a Nasdaq, que são as empresas de tecnologia dos Estados Unidos. É simplesmente isso, eu deixo esses 2 ETFs equilibrados, tá? Mas eu falei para vocês que eu tenho um terceiro ETF, e por mais que eu conte ele como investimentos no exterior, ele é um ETF brasileiro. Mas por que eu conto ele como investimentos no exterior? Porque teoricamente o preço dele acompanha o dólar, por isso que eu considero ele um investimento do exterior. E ele é o Hash 11, tá? Ele é um ETF de criptomoedas que tem aí majoritariamente Bitcoin e Ethereum na carteira, tá? Agora você vai me perguntar, e muita gente já me fez essa pergunta, tá? Quando eu falo com amigos, com familiares próximos, por que eu invisto em um ETF de criptomoeda, sendo que o benefício da criptomoeda é justamente ela ter o benefício ali de não ser lastreada, não ser, na verdade, não ser lastreada não ser rastreada, né? Esse é o benefício da criptomoeda, ela vai me trazer um benefício quando tudo estiver um caos aí, né? Quando tudo vier por água abaixo, por exemplo, a criptomoeda ela vai continuar disponível. Essa é pelo menos a tese da criptomoeda, tá? Falando de forma bem básica, tá? Muito básica mesmo, para todo mundo entender, até mesmo quem nunca ouviu falar de criptomoeda. Por que eu invisto num ETF de criptomoeda? Porque, sinceramente, caso tudo isso aconteça, o mundo entre em colapso, a gente perca aqui os nossos investimentos em bolsa, em renda fixa, que o mundo esteja desabando, o que eu menos vou me preocupar é com dinheiro, tá? Eu vou me preocupar com outras coisas, menos com dinheiro, tá? Então, isso parece algo bastante difícil de acontecer, ao meu ver, tá? Eu não vejo que o mundo vai virar um caos. E se o mundo virar um caos, o que eu menos vou estar preocupado é com as minhas criptomoedas, sendo bem sincero, tá? É isso que eu penso, é isso que eu imagino. Você fica à vontade para discordar, mas é por isso que eu invisto em um ETF de criptomoedas e não nas criptomoedas em si. Eu sei que eu vou ser julgado por isso. E eu sei que tem muito grande entendedor aí de internet, de criptomoeda, que vai me julgar por causa disso, mas cara, eu já investi em criptomoeda ali real, né, comprando criptomoedas e dava um baita de um trabalho, eu tinha que ficar transferindo a minha criptomoeda por uma carteira física e assim por diante, eu não curti, eu só invisto no ETF de criptomoeda para conseguir a valorização dela, ponto final, tá bom? Então aqui investimento no exterior é isso, 3 ETFs, IVV, QQQ e Hash 11, beleza? Vamos para o meu investimento aqui em ações no Brasil agora, tá? Vamos lá, investimento em ações no Brasil. Eu tenho aqui um investimento em Alupar, que é uma empresa de energia elétrica. Eu tenho investimento em B3, que é uma empresa que
administra a nossa bolsa de valores, né? Eu tenho investimento em BBAS3, que é o Banco do Brasil. Eu tenho investimento em BBSE3, que é a seguradora do Banco do Brasil, tá? É a BB Seguridade. Eu tenho investimento em Copel, que é mais uma empresa de energia elétrica. Investimento em IRB, que é uma resseguradora, tá? Eu tenho investimento em ITSA4, que é a famosa Itaúsa, que é detentora ali de várias e várias empresas, é uma holding do Itaú. Eu tenho investimento em MGLU3, por mais que ele seja um investimento baixo, eu invisto aí em Magazine Luiza, tá? Eu tenho a Taesa, que é outra empresa aí do setor elétrico, bastante querida aí pelo pagamento de dividendos. Eu invisto em Taurus Armas, né, que é a TASA 4. Ela é uma fabricante de armas. Eu invisto também em Vivit 3, que é a Vivo Telefônica, que é ali uma empresa de telecomunicações. Eu invisto em VEG 3, que é uma empresa aí que fabrica diversos motores, tá? Então eu invisto também em VEG 3 das minhas ações. Além disso, eu invisto também em fundos imobiliários, tá? Então vou mostrar aqui os fundos imobiliários que eu invisto. Eu invisto em ALZR11, eu invisto em BCFF11, tá? O LZR11, ele é um fundo imobiliário de logística e o BCFF11, ele é um fundo de fundos, um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Eu invisto em HCTR11, que é um fundo de papel, HGLG11, que é um fundo de logística, HGRE11, que é um fundo de lajes corporativas, invisto em HGRU11, que é um fundo imobiliário de renda urbana, invisto em MFII11, que é um fundo imobiliário de desenvolvimento, MXRF11, que é um fundo imobiliário de papel, RECR11, que é outro fundo imobiliário de papel, e aqui eu vou tirar minha câmera para vocês verem o VISC11 e o XPML11, que são dois fundos imobiliários de shopping centers, beleza? Fechado, agora você conheceu a minha carteira. A minha carteira agora, você já tem o conhecimento dela, mas você vai ver que eu tenho aqui ó, 51 mil reais de renda fixa, tá? E o que é isso aqui de renda fixa, tá? Só para explicar para vocês. Por que eu não falei disso aqui anteriormente da minha carteira de investimentos, sendo que eu tenho investimento em renda fixa? Porque isso daqui, na verdade, é um resquício, tá? É um resquício de um investimento que eu fiz muito tempo atrás, tá? Então, quando eu comecei a investir, eu investia somente em renda fixa. Então, eu fiz esse investimento, mas eu não conto mais com ele. Por quê? Porque eu não invisto mais na renda fixa, então eu não faço aportes aqui. Isso ficou para mim como se fosse uma reserva de emergência, tá? E eu nem considero a minha reserva de emergência ali um investimento. Eu considero mais como de fato uma reserva de emergência, algo que eu vou utilizar frequentemente caso eu precise, tá? Caso eu fique desempregado, caso eu tenha ali uma emergência, tá? Então por isso que eu não contei ela como aí fazendo parte da minha carteira de investimentos, tá bom? Por isso que eu não coloquei ela ali no gráfico, embora eu tenha contado isso como meu patrimônio, fechado? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, se você discorda de mim, fique à vontade para colocar nos comentários. Eu respondo todo mundo, fechado? Se você quer aprender mais sobre investimentos, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.